Nós todos sabemos da capacidade do corpo feminino para dar à luz. Essa talvez seja a mais surpreendente, mas ao mesmo tempo apenas uma das habilidades incríveis do corpo feminino. Devemos saber um pouco mais sobre eles. Bem-vindo ao nosso canal e hoje nós vamos te contar 20 fatos sobre o corpo feminino que são difíceis de acreditar. Vamos lá? Dor. Todos nós já ouvimos que os homens são péssimos tolerando dor e doenças em geral. Mesmo com uma ligeira febre, se sentem muito mal. Mulheres talvez nem notem a febre e o mesmo se aplica à dor. Qual é a razão? Talvez os caras realmente gostem de fingir? Nada disso. Na verdade, esse mecanismo acontece pela natureza e evolução. O limiar da dor das mulheres é 9 vezes maior do que em homens. Essa conclusão foi realizada por cientistas no Canadá. Isso ocorre devido à capacidade natural das mulheres de dar à luz. Se o limiar feminino fosse o mesmo que dos homens, elas simplesmente não seriam capazes de sobreviver ao parto. Cientistas também descobriram que mulheres e homens se lembram de sua dor do passado de forma diferente. Os homens são mais suscetíveis ao estresse e hipersensibilidade quando pensam na dor que experimentaram antes. As mulheres tendem a esquecer mais rápido. Parto. Vamos falar mais sobre parto. Esse processo não é apenas bonito e emocionante, mas também incrivelmente difícil e doloroso. O corpo da mulher passa por um processo de reconstrução. Um é a expansão do colo do útero. Durante o parto, o colo do útero muda de uma entrada bem fechada para uma saída totalmente aberta para o bebê. O colo do útero pode continuar a expandir para encaixar a cabeça do bebê. Que outras características o corpo incrível das mulheres tem? Quais são as suas vantagens e fraquezas sobre o corpo dos homens? Assista o vídeo até o fim e você vai descobrir as respostas para essas perguntas. A maioria das coisas interessantes e informativas estão esperando por você mais à frente. Adolescência. Ambos os meninos e meninas entram na puberdade entre as idades de 10 a 15 anos. Nós todos sabemos o que caracteriza esse período, por isso não vamos focar nesse assunto. Mas vale a pena dizer que as mulheres passam pela puberdade 2 vezes. A segunda vez ocorre quando a mulher tem cerca de 40 anos. Esse período é chamado de perimenopausa. Esse é o momento de grandes mudanças hormonais no corpo de uma mulher. O nível de estrogênio, hormônios sexuais femininos, começam a diminuir drasticamente. Essas alterações hormonais durante esse período podem ser tão fortes que uma mulher pode começar a agir como uma adolescente de 13 a 15 anos de idade. Cores. Muitas vezes, olhando para o mesmo objeto, uma mulher e um homem podem ver cores diferentes. O cara diz que o objeto, por exemplo, é rosa e a moça diz que é coral. Por que isso ocorre? O fato é que os olhos das mulheres são muito melhores em identificar cores e tons. Essa característica feminina está relacionada ao cromossomo X. As mulheres têm 2 deles, enquanto os homens só têm 1. E é por essa razão que as meninas veem mais tons e uma gama mais ampla de cores. Ao mesmo tempo, é por essa razão que as meninas são menos propensas a sofrer de daltonismo que os homens. Outro fato interessante é que cerca de 12% das mulheres podem ter supervisão. Elas podem distinguir mais de 100 milhões de cores, enquanto os homens, em média, podem distinguir apenas 1 milhão de cores. Audição. As mulheres não só têm uma percepção afiada das cores, mas também da audição. Em particular, as mulheres são melhores captando sons de alta frequência. Cientistas acreditam que uma menina recém-nascida já pode distinguir a voz da mãe das outras vozes e também ouve quando um bebê chora. Além disso, as mulheres são boas em detectar mudanças no tom de voz e entender melhor quando estão sendo enganadas. Papilas gustativas. Finalmente, as mulheres têm melhor paladar do que os rapazes. Os cientistas têm realizado muitos estudos que têm demonstrado que a língua das mulheres tem um melhor paladar do que os homens. Isso permite que elas sintam o gosto muito melhor, especialmente reconhecer e distinguir os sabores doces. Resistência.
Pesquisas mostram que as mulheres não só têm um limiar de dor incrível, mas também uma excelente resistência. Cientistas observam que as mulheres podem realizar exercícios de resistência cerca de 75% mais que os homens. O motivo? Os hormônios das mulheres. Estrogênio faz seus músculos mais resistentes à fadiga. Como você pode ver, as mulheres podem se orgulhar tanto da tolerância à dor excelente e resistência distintiva. Então, quem é o sexo frágil agora? Enfim, vamos passar para mais um fato interessante. Seio. Nenhuma mulher no planeta tem seios perfeitamente simétricos. Um dos seios das mulheres é sempre maior do que o outro. Muitas pessoas podem achar esse fato assustador ou desagradável, mas na verdade a diferença de tamanho é quase invisível, pelo menos na maioria dos casos. Há muitas razões para essa diferença. Pode ser devido a uma diferença no volume de tecido da mama ou pode ser devido à elasticidade da pele de cada mama. As mulheres não devem se preocupar com isso, pois esse é um fenômeno natural e não causa danos à saúde. Outro fato interessante sobre os seios das mulheres é que eles não têm qualquer tecido muscular. Pele. Os cientistas descobriram que a pele das mulheres é, em média, 25% mais fina do que a pele dos homens. Por essa razão, as mulheres são mais sensíveis a toques e vários estímulos. Por um lado, esse é um bom recurso se você considera de maneira íntima, mas por outro lado, esse recurso tem um lado negativo. Em particular, a pele hipersensível das mulheres é mais propensa a rugas porque perde colágeno com a idade. Compromisso. Como regra geral, as mulheres estão mais dispostas a começar uma família do que os homens. Não que homens sejam insensíveis. Nesse sentido, é apenas mais típico para as mulheres. O fato é que o apego de uma mulher por um homem é mais forte do que o apego de um homem por uma mulher. Isso é devido ao aumento dos níveis de ocitocina, bem como o fato de que partes do cérebro das mulheres responsáveis por essas relações de longo prazo são bem melhor desenvolvidas. Partes como a concha ventral, núcleo pálido e lobo frontal do cérebro. Conhecer os fatos sobre as mulheres é bom, mas é ainda melhor e mais interessante descobrir o que as meninas realmente pensam sobre nós e as coisas que elas não entendem sobre os homens. Leitura fria. As meninas são excelentes leitoras frias. Elas são ótimas para ler rostos de outras pessoas, compreender e decifrar seus sentimentos e emoções. Isso ajuda as mulheres a reconhecer mentiras melhor do que os homens. Além disso, essa característica torna as mulheres mais sensíveis do que os homens, que por sua vez ajuda a comunicação com as pessoas. Entre outras coisas, os cientistas observam que as mulheres têm uma excelente memória para rostos. Bem, em geral é melhor não mentir para as mulheres, porque mais cedo ou mais tarde elas vão chegar à verdade. Habilidades de linguagem e fala. Poucos homens podem competir com as meninas na arte da autoexpressão. E há uma razão para isso. Áreas frontais e temporais das mulheres do córtex cerebral são maiores. Acredita-se que essas partes do cérebro afetam competências linguísticas, razão pela qual mulheres têm competências geralmente melhores do que os homens. Além disso, as mulheres têm níveis mais elevados da proteína FOXP2, que é conhecida como gene da fala. O alto teor dessa proteína ajuda na média da mulher de cerca de 20.000 palavras por dia. O homem fala em média apenas 3.000 palavras. Multitarefa. Tradicionalmente, acredita-se que os homens são melhores em resolver um único problema ou resolvê-lo focando em apenas ele, enquanto mulheres são melhores em multitarefas e são capazes de resolver muitos problemas de uma vez. Existe uma explicação para essa diferença entre homens e mulheres. O corpo caloso do cérebro das mulheres é mais grosso do que os homens e possuem 30% mais conexões. Por essa razão, mulheres são melhores em multitarefas. Visão. Mulheres têm visão periférica ou lateral melhor do que a dos homens. Homens são melhores em visão tunelar, enquanto, para mim, existem alguns paralelos com as multitarefas. A visão periférica de uma mulher permite ela ver mais objetos, bem como em focalizar muitos deles, enquanto homens conseguem focar apenas em um objeto particular. Espaço. As mulheres nem sempre são melhores em tudo. Em alguns casos especiais, os homens têm seu momento. Por exemplo, na orientação espacial.
Homens são melhores em navegar e ver a dispersão de objetos no espaço de forma melhor. Aparentemente, essa característica foi desenvolvida no homem em tempos pré-históricos, quando eram caçadores. Eles tinham que manter o olho em tudo o que estava acontecendo ao seu redor, para que não se tornassem vítimas de algum predador. Orientação espacial ajuda o homem atualmente, por exemplo, quando estão estacionando. Cientistas perceberam que 82% dos homens podem fazer estacionamento paralelo e 71% deles conseguem de primeira, enquanto as mulheres têm um resultado diferente, onde apenas 22% das mulheres conseguem estacionar assim e 2/3 delas não conseguem na primeira tentativa. Flexibilidade. Mulheres são naturalmente mais flexíveis que homens, porque os músculos e tendões das mulheres contêm elastina, uma proteína que permite órgãos e pele esticarem. Pesquisadores notaram que a coluna das mulheres também possui uma elasticidade especial, e sua estrutura é diferente da coluna masculina. Isso porque a coluna das mulheres é adaptada para carregar um bebê por 9 meses durante a gravidez. Pescoço. O pescoço das mulheres tem mais elasticidade e flexibilidade que os dos homens. Por essa razão, quando uma mulher é chamada, ela geralmente vira o pescoço para o local do som. Homens geralmente viram o corpo inteiro. Choro. O choro é considerado uma condição normal das mulheres. Psicólogos da Universidade de Tilburg, na Holanda, descobriram que as mulheres choram com mais frequência que homens. Em média, uma mulher chora de 2 a 5 vezes em um mês e 35 vezes mais que homens. Cientistas notaram que, em média, as mulheres choram de 30 a 60 vezes em um ano, enquanto os homens apenas de 6 a 17 vezes. Coração. O coração das mulheres bate mais rápido que os dos homens. Em média, o coração das mulheres bate de 8 a 10 vezes mais por minuto que o dos homens. Outra característica do coração das mulheres é o peso. Ele pesa de 10 a 15% menos que o dos homens. Piscadas. Cientistas provaram que as mulheres piscam 2 vezes mais que os homens. Pesquisadores atribuem esse fato ao sistema nervoso das mulheres, que é mais suscetível a várias influências externas e estímulos. Por essa razão, mulheres piscam mais e, pela mesma razão, são também consideradas mais emocionais que homens. Escreva nos comentários se você é garoto ou garota e qual parte do seu corpo você tem mais orgulho. Deixe seu joinha e se inscreva no nosso canal.